Meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos ao teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Meus queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, amém? Hoje a palavra proclamada nos coloca diante de um grande arco teológico, um arco teológico que atravessa a história da salvação. Do jardim, que nós ouvimos, do relato da criação, ao deserto, onde Jesus foi tentado. Da queda à graça, da desobediência à obediência amorosa. Queridos filhos, a Quaresma, ela é o tempo que a igreja nos convida a habitar esse arco, habitar esse tempo favorável, não como meros espectadores, não como meros atores, mas como protagonistas de uma conversão concreta, de dentro para fora, onde você externa com o seu testemunho de vida aquilo que você vive. Nós vimos no relato da criação, aqui no livro do Gênesis, e nós não vamos encontrar apenas uma narrativa de um erro antigo. Encontramos uma revelação sobre quem somos. Uma revelação sobre quem somos. Nós vimos que o ser humano, que é moldado do pó da terra e animado pelo sopro divino. Vimos também que somos frágeis e ao mesmo tempo portadores de um mistério infinito.
guardamos os rastros de Deus, o guarda de Deus em nossa vida. A tradição patrística dos padres da igreja vai nos dizer que nós temos que ver sempre nessa imagem uma síntese da condição humana, criatura e vocação, a comunhão. Criados por Deus e somos convocados a sermos comunhão, como a Trindade nos dá exemplo de comunhão perfeita. Vimos também que no livro do Gênesis nos traz sobre o pecado original. O pecado original, porém, não é descrito como mera transgressão de uma regra. É antes uma crise de confiança. Uma crise de confiança, que também vem nos ajudar a pensar: eu estou colocando a minha vida em consonância com o Senhor? A serpente que nos relata aqui não oferece simplesmente um fruto, oferece uma interpretação suspeita de Deus. Uma interpretação suspeita de Deus que a gente precisa de trazer para a nossa vida. Quantas vezes nós dividimos o nosso coração com uma interpretação suspeita de quem é o Senhor para mim? Esse Deus que age na nossa história e na nossa vida, esse Deus apaixonado que desde o deserto caminha na frente do seu povo, dá o de comer e dá o de beber. Queridos filhos, introduz aqui uma dúvida sobre a intenção divina. E aí surge essa pergunta, que também é uma pergunta para nós: será que Deus quer realmente o vosso bem? É uma pergunta que às vezes fazemos nos momentos de desespero, nos momentos de enfermidade. Deus sempre quer o nosso bem, Deus sempre quer o nosso coração, Deus sempre nos quer, Ele está conosco. Aqui nós podemos ver que nasce uma fratura, nasce aqui uma divisão, em que o homem, Adão e Eva, eles não vão querer ouvir a voz do Senhor por medo. Assim também é a nossa vida quando nós entramos em pecado. Não queremos ouvir a voz do Senhor, queremos ouvir as nossas próprias vozes, que nos sufocam, que nos dá um breve momento de conforto. Breve momento, mas a voz que nos dá conforto sempre é a voz do Mestre. Queridos filhos, quando a relação com Deus é atravessada pela desconfiança, tudo se desorganiza. Tudo se desorganiza. Nós vamos vendo a nossa vida caindo em um abismo, saindo da relação conosco mesmo, buscando em outros lugares que somente em Deus vamos conseguir saciar. Historicamente, nós vimos que a igreja compreendeu essa narrativa como expressão simbólica de uma realidade universal. Todos participamos dessa condição ferida. Os padres da igreja novamente nos ensinam, como Irineu, Agostinho, falaram da humanidade como uma história que precisa ser recapitulada em Cristo. Precisamos de ter os nossos olhos fixos em Jesus. Não somos apenas indivíduos isolados. Pertencemos a uma história comum de queda e também de promessa. O que em Adão perdemos em pecado, em Cristo Jesus foi reconstituído na aliança perfeita. Queridos filhos, é exatamente essa perspectiva que São Paulo vai desenvolver na carta aos Romanos. Ouvimos bem, o apóstolo, ele apresenta aqui
um paralelismo. E esse paralelismo é decisivo para a comunidade e também para nós. Por um só homem entrou o pecado, por um só homem veio a graça. E Paulo, ele insiste, Paulo, ele é firme com a comunidade, e é firme conosco também, através de sua palavra. Ele insiste em algo surpreendente para a comunidade. A graça não apenas repara, ela é superabunda. Ela é superabunda quando estamos em Cristo Jesus. E Paulo traz aqui que a economia divina, ela não é de equilíbrio matemático, mas de um excesso de misericórdia, um excesso de amor. Como eu estou exercendo aqui esse excesso de amor, essa misericórdia na minha vida, esse excesso de amor para quem está do meu lado, está em minha casa, esse excesso de misericórdia para quem está do meu lado e está em minha casa. Queridos filhos, chegamos aqui então ao Evangelho. O Evangelho que nos mostra, segundo Mateus, o Espírito que conduz Jesus ao deserto. E este detalhe, ele é bem decisivo. Aqui o deserto não é a ausência de Deus, mas o lugar da pedagogia divina. Quantas vezes nas nossas noites escuras nós conseguimos fazer uma reflexão da nossa vida, balançar a árvore da vida para que os frutos podres caiam e os frutos da graça permaneçam? São João da Cruz escreve sobre a noite escura, e ele vê um ponto de luz, e esse ponto de luz o conduz sempre para o caminho dessa misericórdia edificante e santificante. Os 40 dias evocam os 40 anos de Israel no deserto, onde o povo murmurou, e nós iremos vivenciar 40 dias nessa quaresma, onde nós precisamos de conversar com o Senhor. Senhor, o que eu preciso mudar na minha vida e na minha história? Senhor, toma-me pela mão, me conduz para o caminho do bem, dai-me a fidelidade, dai-me a graça de amar, dai-me a graça de ser misericordioso com o meu irmão e a minha irmã. Ele recapitula a história humana e a vive de modo novo. Quem é esse que recapitula a história humana e a vive de modo novo? É o Cristo Jesus. Eu vim para vocês que estão cansados, eu vim para mostrar o amor, eu vim para caminhar com o meu povo. Queridos filhos, as tentações, elas não são caricaturas espirituais, são profundamente existenciais. Às vezes na nossa vida temos aí a tentação de querer ter, poder e ser. E aí o Senhor vai nos ajudando a fazer a reflexão, vai nos ajudando a colocar na nossa vida o seu amor e vai nos ajudando a caminhar. Lendo um livro de Dom José Tolentino, ele traz alguns pontos e é muito interessante. Ele fala assim: olha, quais são, então, onde é que o Senhor então toca na nossa vida? A primeira tentação, ela vai falar sobre a fome. E o primeiro toque que o Senhor dá é sobre a fome. Transformar pedras em pão é a tentação de reduzir a vida ao imediato,
de absolutizar a necessidade material, de viver apenas do que se consome. E Jesus, ele responde com a palavra: o homem vive da escuta. Vive da escuta. Se eu escuto a palavra de Deus e a coloco em prática, eu vou saciar a minha fome de Deus. Esse Deus que nos educa em sua palavra e sacia a nossa sede, como aquela samaritana que estava na beira do poço. Essa água viva que é o Cristo Jesus. A segunda toca o espetáculo religioso, lançar-se do templo. É a tentação de instrumentalizar Deus, de exigir sinais, de transformar a fé em exibição. E Jesus responde com confiança humilde aquele que estava tentando a ele: não se testa o amor. O amor não se testa, o amor se vive. E esse amor, o próprio Deus vem nos pedir: tenha um coração como o coração do meu filho, como o coração de Jesus. A terceira vai tocar sobre o poder. Ajoelhar-se diante do domínio é a sedução da eficácia, do controle, da glória sem cruz. Jesus acolhe a adoração pura e fala: só Deus é absoluto. Esse Deus onipotente, onisciente e onipresente, que nos ama, que quis colocar o pé no barro da nossa existência e apontar o caminho do amor. Aqui, a sua coroa, ela é de espinho, o seu trono é o madeiro. Historicamente, se nós formos olhar, a Quaresma nasce desse evangelho. Já lá no século II, encontramos nos livros da patrística, os padres da igreja, sobre o jejum preparatório para a Páscoa. No século IV também nós vamos vendo que estrutura-se o período de 40 dias como tempo forte de preparação dos catecúmenos para o batismo na vigília pascal. Era também um tempo de reconciliação dos penitentes públicos, e a comunidade inteira estava em caminho. Estava a caminho de mudar a sua história, mudar a sua vida. Morrer para o pecado e renascer na graça. Porque a conversão, ela também parte para uma conversão eclesial também. Como que eu vou dar testemunho da minha fé em minha comunidade para ajudar outros a fazerem a experiência do Cristo, fazer essa experiência da graça que eu recebi? Por isso que hoje, às 10, iremos ter a instituição do Ministério dos Catequistas, muito importante para a comunidade. O catequista que rasga o seu coração, o catequista que às vezes não dorme para preparar um encontro, para levar o Cristo para esses irmãos que precisam de ser evangelizados. O catequista que tem as suas noites escuras, mas confia na graça de Deus. O catequista que às vezes passa por dificuldades em casa, mas confia que o Espírito Santo está lá para ocupar o seu lugar e fazer a obra santificante e edificante no seu lar. Por isso que a Quaresma não é um tempo sombrio, é um tempo batismal,
onde nós vamos voltar às fontes. Voltar às fontes. E a igreja, ela oferece 3 práticas tradicionais que nós já estamos ouvindo nas santas missas, estamos vendo também nos meios de comunicação: oração, jejum e caridade, que não são exercícios isolados, mas reorientação do desejo. Reorientação do desejo. Jejuar, queridos filhos, não é desprezar o corpo, é libertar o coração da compulsão. Rezar não é multiplicar palavras, é criar espaço interior para a escuta. Partilhar não é filantropia, é restaurar a fraternidade ferida. E o Senhor vai nos dizendo mais. E vai nos dizendo mais e nos orientando. Ele fala assim: entre o Éden e o deserto há uma travessia. Há uma travessia. No Éden, o ser humano quis ser como Deus, sem Deus. O ser humano quis ser como Deus, sem Deus. No deserto, Cristo revela que a verdadeira filiação nasce da confiança e da obediência. Da confiança e da obediência. A obediência de Jesus não é submissão. Não é submissão servil. É liberdade amorosa. E a nossa obediência tem que ser liberdade amorosa, para deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, na nossa história. Reclamamos demais. Às vezes temos muitas negatividades na nossa vida, mas não queremos ouvir o Senhor. Não queremos ouvir a sua palavra e não queremos colocar em prática. Queremos fazer como Adão e Eva, esconder. A Quaresma, portanto, queridos filhos, é este tempo em que deixamos cair as falsas imagens de Deus. As falsas imagens de Deus e de nós mesmos. Essas imagens em que vamos refugiando. É um tempo de verdade. Voltamos ao pó. Não como condenação. Não como condenação, mas como memória de que somos dependentes de Deus. Somos dependentes do Senhor e precisamos dele para caminhar. Precisamos que ele molde a nossa vida, o barro da nossa existência. Talvez aqui, queridos filhos, a grande pergunta quaresmal seja esta: em que vós temos confiado? Estamos confiando em Deus? Estamos desconfiando de Deus? Estamos desconfiando da promessa que o Senhor fez para com a criação? Eis que estou convosco até os confins do universo. Queridos filhos, o caminho quaresmal, ele nos conduz sempre à Páscoa, onde iremos compreender plenamente que a história humana, ela não vai terminar na desobediência de Adão. Ela não vai terminar na desobediência de Adão, mas na obediência pascal de Cristo. Na obediência pascal de Cristo. E que o Senhor nos abençoe e nos conduza a uma só fé e nos faça ser perseverante diante a nossa caminhada no deserto da vida. O deserto nos educa a sermos mais humanos, a exercitar mais a nossa oração, a nossa confiança em Deus. Deus não nos fez para parar no deserto.
Deus nos fez para caminhar em direção a Jerusalém Santa, que é a nossa morada final. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.